Ei, bom dia! Nós estamos aqui para mais um Devocional Porção Bíblica e hoje nós queremos falar com você sobre o seguinte assunto: o que fazer depois de pecar? Mas antes disso eu queria te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber os nossos devocionais toda semana. Vamos lá? Mas antes disso, precisamos atentar para uma coisa. O pecado é coisa grave. A prática do pecado cria em nós um muro de inimizade com Deus. E isso nos impossibilita de nos relacionar com Ele. O pecado nos afasta de Deus. E Ele, na sua infinita bondade e sabendo que nós não poderíamos lidar nem vencer o pecado, mandou o seu único Filho, para que nele fosse punido todo o pecado da humanidade, para que todo aquele que nele cresce não fosse mais escravo do pecado, mas sim reconciliado com Deus. Então, enquanto vivemos nessa carne, somos escravos do pecado, a não ser que o sangue de Jesus nos purifique de toda a escravidão do pecado. Pessoal, o sacrifício de Jesus na cruz tem o poder de mudar a nossa natureza, nos libertando de toda a escravidão e possibilitando que sejamos reconciliados com Deus. Isso é uma grande boa notícia. Pessoal, após discernirmos a gravidade do pecado e as suas graves consequências para as nossas vidas, podemos perguntar: o que fazer quando eu pecar? O que eu faço quando sei que fiz algo que desagradou o coração de Deus? Será que Ele me perdoa ou será que Ele me lança fora? Pessoal, a Bíblia nos ensina que Deus jamais despreza um coração quebrantado e contrito. Talvez você esteja se perguntando o que isso significa. Um coração quebrantado simboliza um coração quebrado das suas próprias vontades, um coração arrependido. Eu creio que essa afirmação já responderia ao nosso questionamento. O que fazer depois de pecar? Reconhecer o meu pecado, me arrepender e confessá-lo. Talvez esse assunto seja muito complexo para que possamos entender assim, muito rapidamente. Mas a Bíblia é um livro tão rico que nos dá vários exemplos. Eu quero citar o exemplo de 2 reis. Isso está escrito lá nos livros de 1º e 2º Samuel. O primeiro deles é Saul. Saul era um rei que recebeu uma ordem direta de Deus, que era a destruição do povo amalequita. Porém, Saul decidiu desobedecer. Ele entendeu que deveria poupar o rei dos amalequitas, alguns animais e recolher os despojos da guerra. O Senhor enviou o seu profeta para confrontar Saul no seu pecado. Ao ser confrontado, Saul reconheceu o seu pecado, mas não estava preocupado em se arrepender. Muito pelo contrário, ele estava preocupado com as aparências, com o que o povo ia achar e queria que o profeta o acompanhasse. Muito parecido com os dias de hoje, não é mesmo? Saul não se arrependeu, ele sentiu remorso. O segundo rei se chamava Davi e era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também pecou, e feio. Davi se interessou pela mulher do seu soldado e a possuiu. Para esconder o seu pecado, ele matou o seu soldado. O Senhor também, assim como fez com Saul, enviou o seu profeta para confrontar Davi. E o seu profeta usou uma parábola dizendo: Davi, haviam 2 homens, um muito pobre que só tinha uma ovelha, o outro muito rico que tinha muitas ovelhas e podia ainda ter quantas quisesse. O homem rico matou o homem pobre e roubou a sua ovelha. O que deveríamos fazer com ele? E Davi, do auge da sua fúria, disse ao profeta: tragam esse homem aqui, nós o mataremos, ele pagará com sangue. É lógico, eu estou usando as minhas palavras, mas o profeta disse a Davi:
Esse homem é você. Davi imediatamente se arrependeu do seu pecado, reconheceu o seu erro e aceitou o castigo. Os irmãos entendem a diferença? Um sabia que era pecador e se arrependeu do seu pecado. O outro só queria manter as aparências. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar, todas as vezes que estivermos prontos a nos arrepender. E talvez você esteja pensando, você não conhece o meu pecado, ele é muito grande. Eu te digo, o amor de Deus por você é muito maior que o seu pecado. A Bíblia nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E isso de maneira nenhuma é uma licença para o pecado. É uma maneira de demonstrar a grandeza do amor de Deus por mim, por você. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Pessoal, talvez você ainda esteja se questionando o que fazer depois de pecar. Em primeiro lugar, você deve reconhecer os seus pecados. Em segundo lugar, você deve confessá-los. Em terceiro lugar, você deve se arrepender deles. Amém? Isso vai restaurar o seu relacionamento com Deus. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Eu vou te pedir para que você compartilhe esse vídeo, para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho, para que você possa receber toda semana os nossos devocionais. E não se esqueça, Deus está falando. Você está ouvindo? Um forte abraço e até a próxima.